estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos refletir sobre Immanuel Kant. Vamos conhecer a ética kantiana, continuar as nossas reflexões sobre o imperativo categórico, sobre autonomia, liberdade, a importância da reflexão sobre as nossas condutas. Vamos lá? Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje. Hoje vamos compreender o conceito de imperativo categórico de Kant e refletir sobre o problema da liberdade e das escolhas. Lembrem lá então que a gente viu no nosso encontro anterior, refletimos bastante já sobre o Kant, conhecemos alguns aspectos relevantes da vida, da obra de Kant, e agora vamos aprofundar alguns conceitos. Vamos aqui para a nossa reflexão do dia? Você conhece o livro Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoiévski? Esse livro é muito interessante, ele narra a trajetória de um estudante, Raskolnikov, e esse estudante passa por algumas dificuldades. Ele, atormentado pela culpa, começa a refletir sobre as suas ações e sobre a escolha de cometer um crime. Deixa a indicação aí para vocês lerem esse livro. O livro narra a trajetória de Raskolnikov, um estudante de 20 e poucos anos que vive uma situação de miséria. Após muita reflexão, o jovem decide cometer um crime que considera justo a princípio. Porém, com o passar do tempo, Raskolnikov precisa lidar com a sua própria consciência e com os efeitos da sua escolha, daí o nome Crime e Castigo. Deixo mais uma vez reforço aí, um livro bem interessante e que nos dá muito o que refletir sobre as teorias de Immanuel Kant. Todos os crimes merecem castigo? Quais são os limites entre bem e mal? É possível estabelecer um princípio universal de conduta humana? Que princípio é este? Então, essas reflexões norteiam todo o pensamento sobre a ética na história da filosofia. E com Kant não é diferente. Então, Kant está justamente buscando um princípio universal para as nossas condutas. A ética kantiana é uma ética do dever, é uma ética que compreende o princípio racional para as condutas humanas, ou seja, se somos seres racionais, então temos a capacidade de pensar, será que o que eu estou fazendo é certo, é errado? Temos a capacidade de orientar as nossas ações tendo em vista o princípio básico do dever, o que eu devo fazer neste exato momento, nesta circunstância. Quando nós falamos que a ética kantiana é uma ética do dever, isso significa que a razão aparece aí como uma legisladora, certo? A razão é capaz de elaborar normas universais de conduta e também está presente em todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm, como essência, têm a capacidade de formular juízos racionais, pensar sobre as coisas, pensar sobre a sua conduta, sobre a sua ação. Nesse sentido, todas as pessoas são capazes de elaborar normas morais universais para si mesmas, elaborar uma reflexão sobre como devemos agir. Essa é a ideia. A ética kantiana é, neste sentido, deontológica. Como assim, professora? Que palavra difícil. Deontologia nada mais é do que a ciência dos deveres, da moral, o conjunto das normas que guia uma profissão, seguindo um código determinado, ou as nossas ações cotidianas, certo? Então, a ética deontológica nada mais é do que uma ética atrelada à noção universal, racional do dever. Este dever é estipulado pela autonomia racional. E aí, muito importante a gente relembrar o conceito de
autonomia. Autonomia vem das ideias de autos, que significa si mesmo, e nomos, que significam as normas, as leis, as regras. Então, a autonomia nada mais é do que a capacidade que eu tenho de me dar as minhas próprias leis, as minhas próprias regras. Porém, a autonomia sempre está relacionada à responsabilidade, certo? Eu não sou um sujeito autônomo quando eu não tenho a capacidade de refletir sobre os impactos das minhas ações no mundo. Essa é a ideia, então, esse dever é estipulado por essa autonomia do sujeito pensante. Obedecer ao dever, no sentido kantiano, é justamente exercer a nossa liberdade. Então, dever não é oposto à liberdade. Muitas vezes a gente pensa, como assim? Eu sou livre, mas eu tenho deveres a cumprir? Sim, é justamente essa noção racional que te faz um sujeito livre. Vamos entender melhor isso aí? Formalismo moral kantiano. O que exatamente é esse formalismo moral em Immanuel Kant? De acordo com Kant, para agir racionalmente, o ser humano precisa de princípios, que são dados por nossa consciência moral. A consciência moral, então a nossa capacidade de pensar certo, errado, bom, mal, justo, injusto, nos coloca alguns imperativos. O imperativo nada mais é do que um mandamento, uma ordem dada pela minha própria razão, pela minha autonomia racional. Então, o imperativo é esse mandamento, essa regra que a minha razão me coloca. Por exemplo, para Kant, quando nós não temos autonomia, nós somos guiados por heteronomia. Isso significa que alguns tutores nos dizem seja, faça, obedeça. Quando eu tenho a capacidade de pensar com a minha própria cabeça, eu não preciso mais desses tutores. Então, a minha própria autonomia racional é que me coloca esses mandamentos. Seja, faça, obedeça, respeite, cumpra. Então, a autonomia é justamente essa capacidade do sujeito de se autodeterminar, de se autoguiar, de orientar as suas ações por esses deveres imperativos colocados pelo princípio racional. Essa é a ideia em Kant. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso com essa atividade? Explique o que Kant entende por autonomia e heteronomia no campo da moral. Então, eu quero que vocês diferenciem essas duas ideias. Daqui a pouquinho, nós retornamos com uma sugestão de resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Diferenciaram então o que é autonomia, o que é heteronomia? Vamos lá para uma sugestão de resposta? Obviamente, a sua resposta não precisa estar exatamente como a da professora, mas é legal que ela apresente ali os elementos essenciais. Então, a autonomia para Kant é a condição segundo a qual o dever é livremente assumido pelo sujeito capaz de se autodeterminar. A heteronomia, pelo contrário, é a fonte de todos os princípios ilegítimos da moralidade, pois nega a autonomia impondo guias externos do comportamento humano. Daí a necessidade da gente relembrar o lema do iluminismo. Lembrem, Kant é um dos representantes do iluminismo e ele dizia: ouse saber, sapere aude, ouse saber, ouse usar o seu próprio entendimento. Não precise, não necessite de tutores que te orientem como agir. Você mesmo, por autonomia, pode decidir como utilizar a sua razão na prática. Essa é a ideia de Kant. Ele pensa, então, essa divisão entre imperativos, os mandamentos da razão. E a nossa razão nos coloca alguns imperativos que são hipotéticos e alguns imperativos que são categóricos. Vamos entender primeiro os imperativos hipotéticos. O imperativo hipotético é aquele que ordena uma ação como meio de alcançar qualquer outra coisa além dela, como benefícios pessoais, lucro, sucesso. Por exemplo, Joãozinho aqui encontra uma carteira, certo? Ele já pensa, oba, encontrei uma carteira, achado não é roubado, né? E aí ele vê um cartaz, procura-se carteira, oferece-se recompensa. Abre a carteira ali, faz as contas do dinheiro que tem, pensa, opa, eu acho que a recompensa é melhor. Então ele devolve a carteira, mas pensando em obter um benefício com isso, ou seja, ele segue o imperativo hipotético, ele coloca uma hipótese para obedecer ao dever necessário da sua razão. Então ele diz, não, aqui eu vou ter um benefício, vou agir dessa forma, certo? E o imperativo categórico, daí já tem características bem diferentes. É o que visa uma ação como necessária por si mesma, ou seja, a ação é boa em si e não por ter como objetivo outra coisa. Na mesma situação, Joãozinho encontra a carteira e pensa, nossa, uma carteira, é meu dever moral devolvê-la. Não tendo em vista um benefício pessoal, não tendo em vista uma recompensa, ou ser homenageado, ou aparecer na televisão, aí ele está sendo guiado unicamente pelo dever racional, pelo dever moral de devolver aquela carteira. Então, para Kant, o sujeito ético, de fato, é quem segue e obedece o imperativo categórico, quem age independentemente das circunstâncias, tendo em vista a obediência ao dever moral. Essa é a ideia kantiana. Isso aqui representa o imperativo categórico de Kant. Age segundo uma máxima, ou seja, um princípio, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Então, a ideia de Kant é que a gente pense antes de agir. E se isso aqui que eu estou fazendo neste momento servisse como uma lei universal? Se todas as pessoas tivessem as ações que eu tenho, as condutas que eu tenho, como as coisas seriam, tá? Então, fazer essa reflexão, de acordo com Kant, é fundamental, pois isso possibilita o bom funcionamento da nossa razão orientada tendo em vista o dever e a obediência ao dever. Vamos para a segunda questão do dia. Então, apesar de possuirmos a capacidade racional de estipularmos uma moral válida universalmente, por qualquer motivo, muitas vezes, realizamos atos... Por qual motivo, muitas vezes realizamos atos contrários a esse dever e contrários à razão?
disserte sobre esse tema. Então, é para a gente pensar, se todos nós temos a capacidade racional, por que muitas vezes nós desobedecemos esse dever moral e agimos de forma aí um pouco complicada, tendo em vista esse dever moral? Pensem um pouco sobre isso, dissertem aí no caderno, já retornamos com uma sugestão de resposta. Então, pessoal, conseguiram responder? Vamos agora para uma sugestão de resposta. Vejam aí se vocês concordam com isso, se vocês pensaram algo diferente, discutam aí com os colegas e vamos chegar então a uma conclusão de por que muitas vezes desobedecemos esse dever moral da razão.
Sugestão. É possível dizer que muitas vezes nos deixamos guiar pelas paixões, pelos impulsos e interesses individuais, sem a reflexão sobre o que, de fato, devemos fazer. O que é uma boa ação, ou seja, uma ação boa por si mesma, tal qual uma lei universal. Então, a ideia é que nem sempre nós pensamos sobre e se essa minha ação aqui fosse uma lei universal, uma lei válida em todo e qualquer contexto. Como é que as coisas seriam? Daria boa, não daria, seria ruim, seria prejudicial para mim? Então a gente acaba se deixando guiar pelas nossas paixões, pelos nossos desejos imediatos, etc. Essa é a ideia, tá? Concluindo, o filósofo alemão Immanuel Kant rejeitou as concepções éticas que norteiam as ações morais a partir de condicionantes. Alcançar o céu, ser feliz, evitar a dor, ser admirado, etc. O sujeito ético é aquele cujas ações se guiam pelo princípio racional e incondicionado, sem condição alguma do dever. Então, o sujeito verdadeiramente ético é aquele que se guia unicamente pelo dever e não por outros condicionantes, não por interesse, não pensando em benefícios, mas simplesmente porque agir bem é o seu dever moral. Essa é a ideia. Por isso que uma frase marcante de Kant, citada já por muitas autoridades políticas, é justamente essa: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Bacana, né? Então vamos agora para a revisão da aula de hoje. Hoje compreendemos que a ética kantiana é deontológica, o que significa que se assenta na noção de dever. Esse dever, para Kant, é estabelecido por um ser racionalmente um sujeito capaz de se autodeterminar. O imperativo categórico, esse mandamento da razão, estabelece ações como necessárias por si mesmas. Só é verdadeiramente ético quem segue o imperativo categórico da razão. Age de tal forma que a máxima da tua vontade possa valer como uma lei universal. Essa é a regra, esse é o mandamento, esse é o imperativo categórico da nossa razão. Então, agradeço muito a participação de vocês em mais uma aula e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!